Então, meu nome é Elizabeth Ferroni Schwartz, eu sou bióloga de formação, trabalho na Universidade de Brasília há 25 anos, fiz 25 anos agora em abril, dou aula de fisiologia e farmacologia. Atualmente eu estou ministrando aulas somente para o curso de biotecnologia aqui do Instituto. E minha linha de pesquisa tem sido o estudo de componentes presentes em peçonhas de artrópodes, particularmente de escorpiões e de aranhas caranguejeiras. Meu foco de estudo principal é a busca por novos peptídeos que modulam canais iônicos. Não, na verdade eu descobri que eu queria realmente fazer biologia quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Que antes a gente chamava terceiro colegial. Foi quando eu realmente descobri que eu queria fazer biologia, né? O meu primeiro vestibular, quando eu me formei, né? Terminei o ensino médio, foi para medicina. Eu tinha uma dúvida com relação à carreira e acabei prestando um novo vestibular depois para biologia. Não, então, quando eu decidi ir para biologia, meu interesse principalmente era a engenharia genética, porque na minha época, né, na década de finalzinho, meados de década de 80, isso estava realmente algo que estava se expandindo muito. Então isso me interessou, me chamou muito a atenção. E fui para fazer biologia pensando em trabalhar com isso. Mas fui me encantando por outras disciplinas, né? Logo de início a bioquímica me chamou muito a atenção, gostei muito de bioquímica. E quando eu comecei a fazer as fisiologias, no meu curso de graduação a gente teve 4 disciplinas de fisiologia. Realmente eu descobri o que me motivava mais a estudar e o que eu mais gostava. E foi para essa linha que eu acabei indo na iniciação científica, depois mestrado, doutorado. Então, eu fiquei pensando um pouquinho quando você me questionou pela primeira vez, você me mandou, né, a mensagem trazendo, né, que o foco ia ser esse. Eu fiquei, assim, refleti um pouquinho e hoje eu tenho um pensamento, né, que ele está voltado às formas, né, de aprender que não são exclusivamente aprender a conhecer, ou seja, eu aprender um conteúdo, né? Eu tenho me interessado muito, né, mais recentemente, aos outros pilares, né, da educação também, né? Então, eu sei que o foco seu é o que eu faço para aprender a conhecer, mas eu tenho me interessado muito também em aprender a conviver, em aprender a ser, né? Então, a gente pode depois explorar um pouquinho isso também. Sim. Se o seu foco aqui é aprender a conhecer. Pode ser. Aprender a conhecer, eu tenho usado um conjunto de estratégias. Na verdade, eu nunca usei uma única estratégia, né? Muito cedo eu descobri que, para mim, né, a absorção de conteúdo, né, e aprender novas coisas, né, conceitos, etc., era mais fácil para mim se eu, além de estar lendo, eu poderia estar recebendo essa informação de outras maneiras, como, por exemplo, ouvindo e eu mesmo produzindo alguma coisa. Então, para mim sempre foi muito importante, ao longo do estudo, escrever, fazer esquema, desenhar, e fazer um contato com essa informação mais visual também, em termos de gráficos, organogramas, etc. Então eu sempre mesclei muito isso, né?
a leitura com algo mais auditivo, mais visual e também a minha escrita. Eu sempre escrevi muito enquanto estudei. E essa até hoje tem sido uma ferramenta, né, que eu tenho utilizado para estar acompanhando, né, a evolução que é exponencial do conteúdo, né, em todas as áreas. A minha também não é diferente. É isso. Eu tenho, né, anotações, etc, e volto a utilizá-los, né? Mas a ideia é que eles realmente vão ficando na memória, né? A partir de todas essas estratégias que eu utilizo para entrar em contato com esse novo conteúdo, né? E as minhas anotações, né, elas têm ficado cada vez mais sintéticas também, né? Isso é uma coisa que eu desenvolvi bastante também, né? Antes, quando eu estudava, né, quando eu era aluna ainda, eu estudava escrevendo cadernos, né? Então eu realmente lia e escrevia muita coisa. Então, dentro daquela outra forma de aprender, que é aprender a fazer, uma das habilidades que eu desenvolvi em aprender a fazer é aprender a raciocínio, sair daquele raciocínio mais analógico e ir para o sintetismo. Então eu aprendi a ser mais sintética. Então os meus esquemas hoje de estudo e de, digamos, para eu relembrar as coisas estão mais reduzidos e é mais fácil também de acessá-los. Coisas em que o conteúdo fosse algo com muitas conexões. Por exemplo, um mapa metabólico, né? Então, um mapa metabólico eu consegui aprender trabalhando muito a questão do esquema visual, né? Então, foi colocando cartolinas no chão mesmo e fazendo um mapa metabólico gigantesco. Então, usar essa estratégia do desenho e depois da memória visual do esquema, né? Realmente construindo essas conexões. Então, essa talvez seja dentro, né, das coisas que eu entrei em contato e que tive que aprender, né, essas coisas de múltiplas conexões talvez seja uma das minhas dificuldades, né? E continuam sendo, né? Então, se eu, por exemplo, a gente está finalizando a redação de uma revisão, né, de um artigo de revisão que fala em várias etapas, né, no mecanismo de nocicepção, então eu consigo compreender melhor se eu coloco o desenho, né, de todos os níveis, desde os nociceptores até a região central cerebral, e consigo visualizar isso. Então, é isso. Então, acho que antes de tudo, qualquer pessoa que decida ir trabalhar, né, com um projeto, né, de pesquisa, qualquer que seja, ou mesmo ir para uma graduação, uma carreira, né, ela precisa conhecer realmente o que a motiva. Então, todo aluno que senta aqui na minha frente, né, procurando um estágio aqui comigo, a primeira coisa que eu pergunto é o que te motivou em trabalhar aqui comigo, né? Qual é a sua grande motivação, né? Isso está alinhado com a sua vocação? Então, eu estimulo nesse aluno que ele faça uma reflexão de si próprio, do que ele gosta de fazer, do que faz com que os olhos brilhem, etc, né? Porque não adianta ir para um trabalho sem essa motivação. E também não adianta muito que esse trabalho seja desenvolvido numa área para a qual essa pessoa não tenha vocação. Particularmente na ciência, isso é fundamental, porque é muito árduo, né? Pelo menos eu vejo assim, não é um trabalho simples, né?
A gente desenvolve muitos projetos e várias atividades, né, no laboratório, etc. Muitas não dão certo, né? Não funcionam como a gente esperava, né? A gente faz muita tentativa, erro, e aí a gente vai aperfeiçoando, né? Protocolos, metodologias, etc. E se a pessoa realmente está fazendo algo para a qual ela não tem, né, aquela vocação e uma motivação, é muito difícil que ela se sinta feliz no que ela está fazendo e permaneça, né? Então, em primeiro lugar, descobrir se é realmente isso o que você tem vontade de fazer, né? Tá alinhado com a sua vocação e tem motivação para isso. Bom, está tudo bem com relação a isso, né? Eu acho que uma outra coisa que é muito importante é, óbvio, né? Tá fazendo uma leitura, lendo, né? Sobre o tema. Então, a gente recomenda, né? Sempre, eu pelo menos, né? Recomendo sempre algumas coisas mais básicas no início. Então, um artigo mais simples, às vezes um capítulo de livro, alguma coisa assim, para tomar fazer um primeiro contato, né, com o tema, e depois é manter realmente a literatura atualizada, né, fazendo revisões nos bancos de dados, né, de artigos, né, tipo PubMed, por exemplo, com frequência. Agora, uma coisa que funciona muito é a troca entre os colegas. Isso eu tenho visto que funciona muito, né? Então, a gente faz com regularidade seminários no grupo, né? Para que a gente discuta temas com os quais a gente está trabalhando, com base em artigos ou a própria apresentação do projeto do aluno. Isso gera uma discussão, isso também gera um aprendizado que é riquíssimo.